Bom, falando em plano de guerra, nós temos que falar uma palavrinha sobre o ministro da Educação do Bolsonaro, né? O ministro da Educação do Bolsonaro, ele faz parte da ala aloprada do governo, né? Que o pessoal generosamente chama de ala ideológica, né? Quer dizer, o cidadão tem um surto de loucura, começa a ver coisas, né, literalmente, e aí é ideológico. Bom, o ministro da Educação, ele não é brasileiro, ele nasceu na Colômbia. E ele deu uma entrevista à revista Veja, imagino que muita gente tenha visto, onde ele fala que os brasileiros são os canibais. Né? Fala que o brasileiro, quando sai do Brasil e viaja, eles roubam tudo que eles encontram pela frente. São ladrões. Mais do que ladrões, ele usou a palavra canibal para expressar bem isso. Eles são uma espécie de cleptomaníacos. Né? Roubam assento de avião, sei lá o que ele falou. Né? Toalha no banheiro do hotel. Aí, bom, primeira coisa que isso daqui, se no Brasil tivesse alguma estrutura legal, alguma coisa minimamente séria, esse cidadão teria que ser processado por ofender a honra nacional. Chamar os brasileiros todos de ladrões, o que a gente pode dizer para ele? Eu não vou falar nada porque eu não quero aqui ficar falando palavrão na exposição, mas eu acho que esse cidadão tem que ser expulso do país a pontapés. Quem é ele para falar do povo brasileiro? Quem ele pensa que é? Quem deu a ele o direito de fazer essas declarações? Isso sem falar que o plano que ele apresenta para a educação, isso sim que é um plano de um verdadeiro canibal. Ele já declarou que ia acabar com o ensino público. Né? Ele começa ofendendo o país inteiro, que é para abrir caminho para um roubo. Ele fala que todos os brasileiros são ladrões. E ele vai entregar todas as universidades brasileiras, esse é o propósito dele, para empresas privadas. Agora, quem que construiu essas universidades? Foi empresa privada? Não. Isso aí foi feito com dinheiro público, com dinheiro do povo. Esse é um roubo em escala monumental. É que nem aquela história, né? Do ladrão que grita, pega ladrão, né? Ele grita, pega ladrão. Os brasileiros todos são ladrões e tal, então agora vamos submetê-los aqui a um regime de não sei o que, e ele rouba tudo em volta, enquanto todo mundo está olhando para o suposto ladrão. Esse cidadão aqui é um vagabundo, uma escória, né? Com esse ar moralista deles, que a gente conhece. A gente, não digo porque eu estou vendo aqui um monte de gente jovem, não teve a mesma experiência que eu, né? Outro dia eu estava lembrando, numa conversa, que quando a ditadura militar acabou, eu tinha 38 anos de idade. Né? E quando ela começou, eu tinha 6 anos de idade. Quer dizer, eu vivi apenas 22 anos da minha vida sob a ditadura. E a ditadura estava cheia de personagens como esse aqui, com um alto discurso moral, né? Com chicotinho na mão, falando que nós vamos colocar essa porqueirada desses brasileiros na linha aqui na base do chicote. E depois, né, eles assaltaram até o esgoto nacional, eles assaltaram. Deixaram o país aí completamente destruído. Sem falar que, né, essa é uma coisa que muita gente não se recorda, mas é importante recordar agora, que a ditadura foi embora porque o país inteiro se levantou contra ela. Né? A mobilização contra a ditadura foi uma mobilização nacional, de estudantes, camponeses, operários, da classe média, de todo mundo. Que ninguém aguentava mais aquela porcaria. Esses moralistas sem moral,
né, essa escória, esses vagabundos, esse ministro é um vagabundo. Inacreditável, não, é totalmente crível que ele seja ministro da Educação, porque o governo é composto de uma escória. Aí ele vem e fala isso daí. Né? Eu achei ruim a reação inicial da esquerda, né? Principalmente do PT. Vi duas reações até agora. Uma do infalível Fernando Haddad, que faz a seguinte pergunta, né? Eu até fiquei na dúvida com a pergunta dele. Será esse o caminho? Aí eu olhei e falei, bom, vamos considerar, né? Vamos legalizar, institucionalizar o fato de que nós somos todos canibais. É uma possibilidade, né? Será esse o caminho? Em vez de falar que o ministro é um vagabundo, que deveria ser colocado não para fora do ministério, mas para fora do país, a pontapés, que ele é um colombiano que está falando mal de todo o povo brasileiro, que está insultando o país, em nome de um governo fajuto, que fala que é nacionalista, e cuja função é maltratar o povo, humilhar o povo brasileiro e entregar o país para o estrangeiro. Aí vem o Haddad, que até agora não... Eu estava esperando que o Haddad acertasse alguma coisa, né? Mas ele não consegue. Né? Essa pergunta, será esse o caminho, é muito para a cabeça. Já deveria ter manifestação contra esse cidadão, contra esse verme, essa escória. Tinha que passar lá um agrotóxico dentro do ministério e matar esse cidadão lá dentro, porque ele é um verme. Aí vem a esquerda e fala assim, nossa, será certo isso e tal. Aí uma outra deputada do PT fala que essa conversa não é séria, parece papo de boteco. Não, não é papo de boteco. É sério isso daí. O cidadão é ministro da Educação. Ele está usando um cargo público para falar que todos os brasileiros são ladrões. E ele dá a receita. Por isso nós temos que transformar a escola numa espécie de colégio interno militar para todos esses brasileiros ladrões, esses vagabundos aí, que é a nacionalidade brasileira. Não é papo de boteco. Eu destaco essas declarações, não é simplesmente porque eu tenha gosto de mostrar a estupidez com que a esquerda enfrenta o governo Bolsonaro. É que justamente o que é preciso discutir é como enfrentar o governo Bolsonaro. Porque nós tivemos aí a ministra maluca lá da família, falou que menino tem que vestir azul e menino tem que vestir rosa. Abriu-se todo um debate. Então ficou aquele inferninho da esquerda. Mas se eu quiser vestir rosa, eu tenho um par de meia cor-de-rosa em casa e tal. O maior papo furado. Aí nós falamos o seguinte, que isso daí, o pessoal lança essas frases, é uma cortina de fumaça para ocultar o que está acontecendo. E o pessoal entra de cabeça nisso daí, nesse jogo. Esse negócio do ministro não pode ser resolvido com uma pergunta retórica. Os professores de todos os níveis, os estudantes, têm que organizar imediatamente um movimento em defesa do ensino. Esse cidadão aqui contrataram um colombiano psicopata para arrasar com a educação brasileira. Ele já falou, a universidade é só para uma elite. Falou que vai acabar com o ensino público. Tem aí a campanha da direita, da escola sem partido, que é a tentativa de impor, né, uma espécie de ditadura em todas as escolas sob a cobertura cínica de que a esquerda está dominando as escolas.
o que é uma mentira. E o pessoal não reage, tem que reagir. As declarações do ministro são uma declaração de guerra. E o movimento de professores, estudantes, o movimento dos trabalhadores em geral, a esquerda, tem que recolher a luva, como se diz, e partir para a briga. Não adianta ficar fazendo essas declarações. Tem que haver um movimento nacional. Nada de privatização das universidades. Nada de ensino para a elite. Elite a gente sabe quem é, são esses vagabundos aí, filhinhos de papai. Essa que é a elite. Né? Chega na hora H, toda a população mais pobre fica afastada da universidade. A universidade elimina o ensino público, a universidade fica sendo aí ou é aquele ensino de péssima qualidade das chamadas universidades privadas, que também ninguém quer falar isso daí, mas é uma realidade, né? Ou é o ensino das universidades públicas, que vai ser profundamente degradado e vai ser entregue aí a meia dúzia de playboyzinhos de filhinho de papai direitista. Né? Ao invés de chamar a luta, ao invés de denunciar o que a escória inimiga do Brasil está fazendo, o pessoal fica com tiradas aí bonitinhas. Não tem sentido isso aqui. Uma coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: todos os setores, toda a ala aloprada do bolsonarismo, ela foi colocada aí, e a declaração deles é o ataque contra a educação. Vai desde a família até a universidade.